Muitos inscritos me perguntam por que eu falo tanto da questão da mentalidade em relação à produtividade. O que isso tem a ver? Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para que a gente possa conversar mais sobre esse tema. Fica aí. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança. Hoje nós vamos falar sobre a mentalidade em relação à produtividade. Estou hoje num cenário diferente, estou aqui em Nova York, no finalzinho das minhas férias. Lembrei desse tema de, cara, eu tenho que conversar com o pessoal a respeito disso. Uma coisa curiosa que me aconteceu lá atrás, cerca de 10, 11 anos atrás, foi exatamente no momento que eu aprendi a ser mais produtivo, que eu comecei a ter mais horas livres do meu dia e eu não sabia o que fazer com aquelas horas. Hoje eu fico me remoendo um pouco, quer dizer, não fico remoendo, né, porque eu tratei isso dentro de mim, mas passei um período sim, querendo voltar lá atrás e, cara, eu poderia ter aproveitado esse tempo para uma outra coisa. Eu aproveitei sim e foi muito bom, está sendo muito bom para mim, para que eu pudesse progredir na minha carreira e deu muito certo, afinal hoje eu sou sócio de uma das empresas lá do grupo que eu trabalho, dirijo aquela empresa, tenho equipes, mas hoje eu também tenho negócios, hoje eu também tenho empresas, então eu poderia ter enveredado com as minhas horas livres, com o meu tempo livre, também nesse quesito lá atrás, mas eu decidi focar somente na minha carreira. Foi um passo errado, Sócrates? Olha, 100% errado não, tanto que eu falo que eu estou exatamente onde eu estou hoje, exatamente por ter investido esse tempo inteiro, e gosto muito do que eu faço, inclusive, mas eu poderia estar em um outro patamar diferente. E por que eu estou falando isso? Exatamente porque lá atrás foquei somente na carreira e o lamento que eu tive foi, cara, eu poderia ter começado a empreender. Com a mentalidade que eu tenho hoje, talvez o meu propósito, que é de ajudar as pessoas, que é dar oportunidades, enfim, e eu só imagino fazendo isso com uma empresa grande, talvez eu já poderia ter executado muito boa parte, se não todo o meu propósito de vida em dar oportunidades para as pessoas. Então, uma outra coisa que eu aprendi também quando eu comecei a praticar a produtividade, a ter mais tempo, o que fazer com ele, comecei a estudar a vida das pessoas de sucesso, foi que a gente tem muita trava mental na nossa cabeça que a gente aprende com os nossos pais, que os nossos pais aprenderam com os pais deles e por aí vai. Muita coisa padrão que a sociedade tem e ensina pra gente, para que a gente possa ser aquela pessoa que somente vai no colégio, faculdade, trabalha para se matar e tem que se manter estável. E aí quando eu aprendi que, cara, esse não é um bom caminho, porque ele nos limita, esse estado padrão que a sociedade nos ensina, ele nos limita a ficar somente naquilo, a querer somente aquilo. E quando a gente começa a pensar, por exemplo, em uma nova fonte de renda, uma renda extra, para que a gente possa aumentar aí o valor da nossa receita no final do mês, a gente trava, porque a gente até tem várias ideias para fazer, mas a gente não consegue executar absolutamente nenhuma. Isso já aconteceu com você? Se aconteceu, coloca aqui nos comentários, queria ver se aconteceu, se não. E se aconteceu, o que você tentou fazer que você não conseguiu. Se você parar para pensar nisso que eu estou falando, tem tudo a ver com aqueles momentos em que a gente sempre começa um novo projeto e a gente não consegue acabar ele. A gente não consegue levar ele até o final. Principalmente os projetos que são a longo prazo. A gente não consegue desenvolver, a gente não consegue executar por conta da procrastinação. E isso vem pela quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Mesmo a pessoa sendo produtiva, ela acaba sempre usando aquela produtividade para o trabalho ou para o sonho de outras pessoas, que são CEOs de empresa, que são fundadores de empresa. Então, eu hoje tenho a alegria de estar muito em comunhão com o propósito da empresa que eu trabalho. Eu amo o propósito que aquela empresa promete, né? E eu trabalho para isso acontecer, porque eu quero de verdade ver isso acontecer. Mas essa questão padrão que a gente aprende, ela nos limita a seguir somente os sonhos dos outros. E eu tenho certeza que em muitos momentos a gente não curte
esse sonho dos outros. A gente só trabalha porque tem que ter o salário no final do mês. E a gente não tem o incentivo de, cara, solta um pouquinho essa corda para que a gente possa cair em um espaço totalmente diferente, né? Se joga um pouco mais para que você seja mais livre, para que você seja uma pessoa mais desenrolada na vida. A gente não tem esse tipo de incentivo. Já parou para pensar? Por isso que a gente começa e a gente não termina. Porque no meio do caminho a gente acaba descobrindo que existem coisas mais fáceis, existe caminho mais fáceis e mais seguros e mais estáveis que a gente pode trilhar, que é exatamente trabalhar numa empresa, que é exatamente, por exemplo, passar em um concurso. Então, quando eu associo os temas da nossa mentalidade, o que é a mentalidade que eu falo tanto? É exatamente tudo isso que a gente aprendeu durante toda a nossa vida. Infelizmente, a gente aprendeu a ter um raciocínio de pobre. Essa é a verdade. E por isso que a gigantesca maioria da população é pobre. Menos de 1% de toda a sociedade mundial detém a grande riqueza do mundo. Cara, é menos de 1%. Quantas pessoas existem no mundo? 8 bilhões. Então você imagina assim, que essa conta ela poderia ser favorável também para você. Assim como ela é para mim, assim como ela é para várias pessoas de sucesso, ela também poderia fazer parte aí do seu cotidiano. Então, na medida que eu fui aprendendo produtividade, eu fui aprendendo que tinha coisas que eu tinha aprendido durante a minha vida que, cara, não serviam para mim. Por exemplo, a questão da estabilidade que eu acabei de falar. Por exemplo, a questão de esperar a aprovação de outros para eu poder fazer uma determinada atividade que eu queira fazer. Tem gente que não sai do canto se o pai ou a mãe não aprovar. Tem gente que não sai do canto se o amigo, o namorado ou a namorada não aprovar. Isso não é normal. A gente tem que começar a perceber essas coisas que nos travam, que nos limitam, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa dar novos passos na nossa vida. Tem muita gente que não consegue falar em público. Você sabe qual que é o melhor remédio para que você possa falar em público? Falar em público. É você começar. Eu lembro que eu era muito tímido, eu olhava para o chão e quando eu olhava para alguém eu pedia desculpa. Então isso me incomodava demais, eu não conseguia chegar nas meninas, eu não conseguia... Cara, isso me deixava muito triste, incomodado. E eu coloquei na minha cabeça, eu vou parar de ser tímido, eu vou falar em público. E eu fui começando a forçar a barra nesse sentido, né? Hoje eu dou palestras em tudo que é lugar. Então, é a gente quebrar aquilo que a gente aprendeu, aquela mentalidade que a gente aprendeu daquela forma, para que a gente possa usar da produtividade, para usar melhor o nosso tempo a favor daquilo que a gente quebrou de mentalidade, para que a gente possa de fato executar, que a gente possa de fato criar uma nova empresa, para que a gente possa ir atrás de novas oportunidades. Tem gente que não consegue ir para outro país porque ainda está amarrado à questão das suas famílias. Cara, mas a pessoa quer. Aí chega na sua velhice e você se torna aquela pessoa altamente frustrada porque você não conseguiu executar aquelas coisas que queria, sabe? Então, eu convido você a pensar nisso. Comece a elencar quais são os tipos de mentalidade que você tem hoje que te impedem de ir para frente. Comece a colocar no papel, comece a pesquisar como é que eu posso melhorar a questão de falar em público, como é que eu posso melhorar essa questão de ficar com medo de dar novos passos. Eu posso te ajudar. Aqui no meu canal eu falo muito sobre esse tipo de coisa também, né? No meu curso, etc. Mas pesquisem, isso é uma coisa que eu fiz lá atrás que mudou muito minha vida. Obviamente que cursos, por exemplo, como o meu, de 30 horas em um dia, ele vai te fazer pular de um ponto A para um ponto B, assim, de forma muito rápida, porque foram coisas que eu aprendi, né? E que eu vou ensinando no meio do caminho. E algo que eu passei, por exemplo, 10 anos testando, eu já vou te dar mastigado. Então, cursos e mentorias são bons para isso também. Tem gente que tem medo de investir o seu dinheiro em novos cursos para poder se aperfeiçoar. O que é isso? Você não pode ter medo de se aperfeiçoar. Os grandes influenciadores que a gente vê por aí que falam sobre investimento, inclusive eles
sugerem para você parte do seu dinheiro mensal ele ser voltado para o seu ensino, né? Para a sua melhoria em termos de conhecimento, etc. Então, faça isso. Já dê esse primeiro passo, porque você já vai começar a se sentir muito bem em relação a isso, para que você possa executar aquilo que você precisa executar. Espero que tenham gostado aí da mensagem que eu queria dar hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!